Bom dia, amigo Alberto, bom dia a toda a comunidade. Quero dizer para vocês que é sempre um prazer conversar aqui na Acústica, mas especialmente neste programa, Que que é o maravilha. Esquina Democrática, que ouve todos os lados, né, que tem, inclusive na presença do Alberto, alguém que se posiciona. Eu acho isso importante, porque muitas vezes pode vir algum político aqui falar algumas coisas que não procedem, e eu acho que o papel do Alberto justamente é fazer com que a verdade seja mantida, né, com coerência, com responsabilidade, e eu fico muito feliz de falar no Esquema Democrático. Coisa boa. Obrigado, vereador. Bom, vereador, nós temos aqui dois assuntos importantes. Claro que pode surgir mais pautas. Mas a primeira delas, vereador Vitor, eu já ouço o pessoal tratar sobre ela há bastante tempo, que é o Código de Posturas do município. E está em vigor um Código de Posturas que é de 15 de fevereiro de 1949. Eu estava dizendo para o Eduardo, eu já tive oportunidade de ler o Código de Posturas, e realmente tem algumas coisas ali que naquela época eram normais, mas que hoje não se adequam à realidade, né? Exatamente. O Código de Posturas é bem como diz o próprio nome, né? É um regramento, né, que naquele momento existia, existe até hoje a lei, mas naquele momento se criou para regulamentar as posturas, né, o que pode fazer, o que não pode, né, a convivência dentro de um município. Então, esse código que tem é de 49, 49. né? Então tem 70 anos, é isso? É por aí. Então, quase 80 anos. Uhum. Então, a gente tem que entender que o mundo mudou bastante desse tempo, de lá para cá, né? E a convivência entre as pessoas também mudou. O que pode ser feito e o que não pode ser feito, até mesmo pela Constituição Federal, pela legislação, também mudou. E nós precisamos fazer adequação e modernizar essa legislação. Eu vejo muito na política, muitos colegas, vereadores, não só em Camaquã, dizem: olha, eu sou campeão em aprovar leis. Eu sou o vereador que mais aprovou leis. Mas aprovar lei e criar uma lei não é sinal de benefícios para a comunidade. Não é porque tu aprovou uma lei que tu está entregando benefícios. Revogar leis também beneficia. Revogar leis que atrapalham quem quer empreender, revogar leis que atrapalham quem quer produzir, quem quer plantar, quem quer colher, também é necessário. E nesse caso do Código de Posturas, é necessário revogar leis que hoje não estão mais sendo necessárias ou até mesmo que não têm cabimento. Hoje nós temos um Código de Posturas. Regulamentação sobre as rinhas de galo. Isso aí já é proibido por lei federal. Exato. Né? Regulamentação da extinção de formigueiros. Que todo mundo que tivesse um formigueiro em casa era obrigado a extinguir esse formigueiro. Não podia ter. Tem lá a respeito do trânsito de carroças. Exatamente. Onde amarrar o cavalo. Onde amarrar o cavalo. Então, cada estabelecimento tinha que ter um poste, né, para que as pessoas pudessem amarrar seus cavalos, suas charretes. Então a gente vê justamente... Mas vê que vai mudando, né? Por exemplo, hoje, todo o empreendedor que vai se estabelecer no centro da cidade, ele precisa ter um local para estacionar veículos, né? Na época eram os cavalos, né? Exatamente. Então, é isso. É curioso, né? A vida vai mudando. A gente tem nesse Código de Posturas também, por exemplo, todo animal que existir em Camaquã é obrigado a ser matriculado na prefeitura. Aquele que for encontrado e não estiver matriculado e não aparecer o dono em certo período, vai ser sacrificado. Opa! Né? Isso ainda está na legislação. Então é uma coisa que não tem mais cabimento e nem mesmo legalidade, mas que nós precisamos retirar da legislação para que não tenha insegurança jurídica. E veja que é uma coisa extremamente hostil, bruta, né? Monstruosa. Exatamente. Mas que estava lá e ainda está no Código Ainda de está. Posturas. Então a gente precisa ir também... Algo inconcebível, que inclusive a lei não permite, mas está lá. Exatamente. E, inclusive, também o Código de Posturas regulamenta como é que uma questão, assim, parte das obras. A gente sabe que a gente tem um código, a gente tem um plano diretor, a gente tem o código, a lei de edificações, mas também no Código de Posturas trata sobre as fachadas, né, sobre as placas nas calçadas.
então, que regulamenta normas de convivência. Eu recordo que estava em discussão na Câmara, isso há bastante tempo, viu? E tem, inclusive, ali, trata a respeito do comportamento dos namorados na praça. Né? Exatamente. Então, é para a gente ver que hoje isso como disse, inconcebível, né? O Estado se meter na vida das pessoas dessa forma, mas antigamente era natural, então era do momento. Uhum. E é por isso que nós precisamos tratar disso. Eu digo, nós precisamos nessa legislatura, Roberto, falar de questões que fiquem para o futuro da cidade. Uhum. Então nós precisamos discutir com mais responsabilidade e transparência o plano diretor, o código de posturas, a lei de edificações, o código tributário. Nós precisamos falar justamente sobre alternativas para que a gente possa ter melhores condições nas estradas, mas não simplesmente ficar gritando, reclamando. A gente cansou de reclamar das condições das estradas. Por exemplo, aprovar leis que possam destinar mais recursos para isso, que é a apresentação que nós fizemos, eu e o vereador Ronaldinho, do Fundo Estradas, que é destinar o dinheiro do ITR para a conservação das estradas, pois o dinheiro do ITR hoje, que é pago pelo agricultor, ele fica na cidade, investido em outras áreas. Então, a gente precisa falar de questões que vai, de fato, melhorar a vida das pessoas. E o Código de Posturas é uma discussão que nós queremos fazer. Eu apresentei na Câmara e nós vamos liderar esse processo, que é a comissão especial para atualização e revisão do Código de Posturas. Pois é. Aliás, eu imaginei até que já tivesse ocorrido, né? Porque foi tratado esse assunto há anos atrás. Mas segue valendo, então, o mesmo Código de Posturas. Houve uma discussão em 2021, né, que do Código de Posturas de dezenas de artigos que se tem, mudou 3, 4, 5 artigos. Um deles foi aquela questão da abertura dos mercados no domingo, né, que se flexibilizou, então se permitiu que os mercados abrissem aos domingos e era proibido até então pelo Código de Posturas. Então, várias regras que regulamentam a convivência, o comércio, né, enfim, todas as atividades comerciais, isso, né, nós vamos trabalhar para ter uma atualização e uma modernização dessa lei. Bom, e em que pé está a criação dessa comissão? Já passou, já protocolei, já passou, passando pelas comissões, vai agora ao plenário, né, esse projeto de resolução, e vai ser criado, então, aí, acredito que nas próximas semanas já vai ser criado essa comissão especial. Nós vamos se reunir ainda, eu digo, eu já pedi aos meus colegas vereadores, né, que se eu gostaria muito de ter a oportunidade de ser o presidente dessa comissão, visto que protocolei, né, levantamos essa pauta importante, defendo essa pauta, quero trabalhar, independente de lado partidário, ideológico, político, quero fazer um trabalho com responsabilidade, mas para isso, Roberto, preciso do voto dos colegas que me elejam presidente, né, então é uma discussão que eu vou fazer nos próximos dias para ver se a gente consegue ter o apoio dos demais colegas. Pode ser que tenha algum outro colega que queira também ser presidente, então a gente tem que chegar num diálogo, uma construção, mas eu digo, gostaria de ser presidente, pois quero realmente fazer um trabalho que dê resultado. Não adianta a gente pegar uma comissão só para não deixar o colega ser o presidente e não fazer nada. Aí não adianta. Se é para assumir uma comissão importante dessa na Câmara de Vereadores, que vai decidir também a vida do camaquense, nós precisamos ter responsabilidade e trabalhar de verdade, ter vontade de trabalho, não simplesmente ficar fazendo discurso ou tentar, né, fazer discussão política em cima disso. Um abraço para o Clayton Duarte, que está acompanhando aqui, deseja um bom dia, está ligado na entrevista. Bom, vereador, depois a gente vai ampliar esse assunto quando a comissão já estiver efetivada, mas eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco também de como está a frente parlamentar em defesa da conclusão das obras de duplicação da BR-116. Essa é uma frente parlamentar importante, ela já existia, né, antes quando a gente entrou na Câmara de Vereadores, ela recentemente, antes, né, no ano anterior, vinha sendo liderada especialmente pelo meu colega vereador Ronaldinho Renocar, né? Eu me somei a ele, junto a essa frente, porque tem o tema é pertinente nesse sentido, que também nós criamos a frente parlamentar contra os pedágios injustos, né? E a gente tem conversado muito com o deputado Marcos Vinícius, com o deputado Afonso Rã, que são nossos parceiros, para a gente ficar a par, né, da situação dos trechos entre Camaquã e Pelotas que ainda restam. Eu estive em Porto Alegre, no DENIT,
acompanhado do gabinete do deputado Marcos Vinícius, e também representando, né, a pauta dessa frente parlamentar, para questionarmos e solicitarmos ao DENIT uma maior atenção nesse trevo de acesso norte a Camaquã, onde vai ser construído um viaduto, né, onde está se tendo essas obras, a gente vê a movimentação, e hoje há um transtorno. Eu disse para o DENIT o mesmo que vou dizer aqui. A gente sabe que toda obra, Alberto, causa transtorno, mas o transtorno não pode causar perigo à vida das pessoas. Exato. Então a gente foi cobrar lá no DENIT em Porto Alegre, falamos com o Iratã, que é o superintendente regional do DENIT, pedindo maior sinalização, especialmente no período da noite no nosso trevo. Já ocorreram acidentes ali, a Rádio Acústica noticiou mais de um acidente, né, naquele trevo, porque falta sinalização, falta maior clareza, principalmente para aqueles que não são da região. Porque a gente que circula todos os dias no trevo é uma coisa, a gente já até está se acostumando, mas a gente tem que entender que na nossa BR passa pessoas de todo o país. Claro. Né? Então a gente tem que ter maior sinalização. Vereador Vitor, o nosso tempo está exaurindo, que vem aí o Gaúcho na hora certa, mas antes de concluir, gostaria de parabenizá-lo, porque foi eleito o vereador mais lembrado do troféu Costa Doce, com uma margem muito interessante, 37,6%. Fico muito feliz, especialmente porque sei que o troféu Costa Doce é um troféu de verdade, Roberto. Isso é importante registrar. Né? Infelizmente, a gente vê tantos troféus por aí que a gente sequer sabe como é que foi a escolha. O troféu Costa Doce entrevistou as pessoas da região, primeiro nas ruas, depois pela internet. E eu fico muito feliz dos meus 4 anos de mandato, é o 3º ano que eu recebo essa honraria, né, do troféu Costa Doce como melhor vereador de Camaquã. É fruto, né, da confiança que eu recebo das pessoas para poder fazer o meu trabalho. Com seriedade, com responsabilidade, sempre digo. Eu apoio as coisas boas do prefeito, mas eu enfrento o que é errado. Não tenho medo de enfrentar, mas também não tenho problema nenhum em apoiar aquilo que é bom, mesmo o que não é proposto por mim, né, ou pelo meu partido. Então é o que Camaquã precisa. São políticos que têm coerência, que têm responsabilidade e que pensem em primeiro lugar na nossa comunidade. E é isso que a gente está fazendo.